Bem-vindos ao Wellness Lounge. Estamos aqui hoje com um super episódio. Eu aqui mais uma vez com o meu querido amigo e colega Manuel Pinto Coelho, e que vai agora apresentar um convidado que temos hoje, nosso primeiro convidado do nosso podcast, e que estamos super animados para essa conversa, não é, Manel? Muito bem, nem mais. Para primeiro convidado, eu penso que não podíamos ter escolhido melhor. Como se diz em bom português, não desfazendo, nos restantes que hão de vir também, se Deus quiser. Este primeiro convidado é realmente um convidado especial. É um convidado de elite, porque tem todo um percurso que nós entendemos que deveria ser do conhecimento das pessoas que tiverem a paciência para nos ouvir, e é alguém que, além das suas qualidades profissionais, dos seus dotes intelectuais, tem, para mim, aquilo que mais conta, que é uma qualidade humana fora do normal. Eu sei alguma coisa porque li um livro que o Jorge Coutinho, bem-vindo, Jorge Coutinho, obrigado por aceitar Obrigado, o nosso convite, tão próximo de uma data tão importante para si. Constou-me que vai comemorar o seu nascimento nos próximos dias. Exatamente. Esse livro que teve a amabilidade de me dar generosamente há uns meses, fez-me ver, por acaso já tinha uma ideia, que realmente tem um percurso de vida extraordinário, e assim não é difícil perceber. Não foi necessário chegar ao fim do livro, a meio do livro já tinha percebido porque é que tem o sucesso que tem e porque é que, para mim, o Jorge Coutinho é o Tony Robbins português. Muito obrigado. Queria começar por aí e dizer-lhe como é que nasceu essa ligação com o Tony Robbins. Esta ligação, antes de mais, muito obrigado, é uma honra. Muito obrigado aos dois por me receberem aqui, é uma honra estar aqui. Essa ligação começa por acaso, ou talvez não. Eu não acredito em acasos, eu acredito, e digo isso muitas vezes, em Deuscidências. Que não existem coincidências, existem sim Deuscidências. Primeira vez que ouço essa expressão. Deuscidências. Não é? Portanto, eu creio cada vez mais que há um plano de Deus para tudo aquilo que nós vivemos, mas depois cabe-nos a nós também, dentro desse plano, fazer a nossa parte. E o Tony Robbins surge, lá está, por acaso, por uma Deuscidência, em 2006, mais ou menos, enquanto eu estava a fazer uma busca pelo YouTube. Não era aquilo que é hoje ainda, estamos a falar há quase 20 anos atrás, e eu vejo uma TED Talk dele, Why We Do What We Do. E eu estava numa altura que estava numa outra vida, estava ligado à indústria enquanto gestor, e estava numa fase menos feliz, digamos assim. Estava naquelas fases em que nós muitas vezes nos encontramos, em que até estamos bem, mas sentimos que há algo mais. Que aquele bem começa a ser incómodo, começa a ser desconfortante, porque sabemos que existe mais. E eu vejo aqueles 20 e algo minutos, e durante aqueles 20 e algo minutos parecia que ele falava só para mim. Tudo o que ele dizia, disse: caramba, mas é isto. Pois é, eu estou aqui, é isto. Talvez seja por ali. Pronto, eu sou de muita intuição, e sempre fui de intensidade e de compromisso em tudo aquilo que faço. Eu disse: caramba, eu vou ter que ver este homem. Não fazia ideia do que é que ele fazia, de como é que era. Fui à net, vi que havia um evento naquela altura em Nova York, de 4 dias, o Unleash the Power Within, que eu não fazia a mínima ideia do que era, e fui. E no primeiro dia, ou seja, mal ele entra, aquilo parecia um rock concert. Luzes, música, malta aos pulos, e eu assim: ei, o que é que eu me vim meter? Mas 5 minutos depois, eu disse logo: ok, não era aqui que eu tinha que estar. E vivi uma experiência muito intensa e muito profunda de viagem interior. Ele levou-nos ali uma série de reflexões, de tomadas de consciência, e no final eu não fui para lá com a ideia de eventualmente um dia ser orador, de eventualmente um dia ser coach, de eventualmente um dia ser mentor. Não, eu ia lá para mim, precisava de algo. Mas saí de lá com a convicção e com a decisão. Eu, nos últimos minutos, apontei para o palco e disse: foi para isto é que eu nasci, é isto é que eu vou fazer, e eu quero fazer isto até ao fim da minha vida. Foi para isso que se meteu no avião, e eu sei, fiz alguma pesquisa antes desta nossa conversa, eu sei que não foi fácil a meter-se no avião e ir para os Estados Unidos. Que teve a ajuda de alguém que é muito próximo. Sim. E a minha pergunta, indo ao âmago da questão, é:
caramba, mas que convicção tão forte que o faz fazer 30 por uma linha para arranjar forma de se meter no avião para os Estados Unidos, conhecer alguém que não conhecia, fazer alguém que perspectivava que iria ser importante para si na sua vida e que iria orientar, mas que feeling extraordinário que teve. Eu penso, como é que é alguém, como é que, tentando fazer um exame ao seu estado de alma, como é que sempre foi assim, teimoso e persistente? Fui. E é que realmente é notável. É uma lição de vida isso. Eu sempre fui assim, ainda hoje sou assim. Eu até hoje nunca vivi, ou seja, nunca deixei de viver nada que eu dissesse eu quero viver aquilo, ou nunca deixei de ter nada que eu quero ter aquilo. Tudo aquilo que eu não tenho ainda hoje, ou que eu não vivi, foi porque eu não me comprometi verdadeiramente. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem, eu gostava de um dia fazer aquela viagem, eu gostava de um dia, mas o gostava não muda nada. Mas quando nós nos comprometemos de facto em querer viver e em querer ter algo, nós vamos ter e vamos viver, se estivermos dispostos a pagar o preço. É a decisão, quando, É a não é a decisão, condição. é a decisão comprometida, consciente e irreversível. E depois pagar o preço. Não é? Nós hoje vivemos numa sociedade que, tendo em conta a evolução que a humanidade obteve, é tudo muito fácil. Não é? Nós hoje estamos numa sala, estamos os três, vamos gravar, vai haver uma edição e isto vai chegar a qualquer pessoa que está pelo mundo fora. É fácil, não é? Há 50 anos atrás, eu para ouvir uma conversa interessante com alguém, eu teria que me deslocar a um determinado local, ou seja, havia toda uma série de dificuldades que hoje não existem. Então isso de alguma forma limita. Limita e depois também existe uma outra coisa que é o medo de não conseguir, o medo de não ser merecedor, uma série de regras. Eu sempre fui rebelde, e ainda hoje, prestes a fazer 52 anos, ainda continuo a ser. Porque eu nunca quis fazer parte de algo. Eu quis sempre ser diferente, eu quis sempre ser único. E nós hoje muitas vezes temos que fazer parte de algo. Eu até gostava de fazer aquilo ou ter aquilo, mas espera aí, mas os meus amigos, a minha família dizem que não é para mim, então eu abro a mão. Então eu sempre tive essa intuição muito forte, sempre também tive essa teimosia. Hoje quero acreditar que não sou teimoso, que sou persistente, não é? Jorge, diga-me uma coisa, sem querer interromper o seu raciocínio. Ora, essa. Até que ponto é que a agressão afetiva brutal que teve na sua vida, eu aí tenho um ponto de ligação consigo, foi determinante no Jorge Coutinho de hoje? Ou seja, Jorge Coutinho veio dos Estados Unidos, seduzido pela figura do Tony Robbins, que já perspectivava que lhe iria condicionar de algum modo a sua vida, veio com mais alguma informação, óbvia e subconsciente, que pôs em prática, e hoje é a figura notável que é. Pergunto eu, como é que condicionou a agressão afetiva brutal que teve na sua vida para o sucesso que hoje o Jorge Coutinho tem, e como é que, vindo dos Estados Unidos, chegou cá e o que é que teve que fazer para chegar ao ponto em que está agora? Ou até isso. Desculpa lá ter bem mais interessante. Não, eu estou a adorar ouvi-los e estou aqui também a aprender imenso. E agradeço, Jorge, por estar aqui, Ora, porque estou aqui a aprender lições que é isso mesmo. Às vezes temos que ir mesmo com medo e ter coragem, porque temos a vontade e às vezes não agimos na nossa Por isso é que eu te vontade. considero mais inteligente que eu, que ouves o dobro do que fala. Não, e só adicionando algo aí, nós muitas vezes acreditamos que, e quem está do lado de lá, que aquelas pessoas que têm coragem, elas têm uma ausência de medo, elas não sentem medo. Isso é uma absoluta mentira. A coragem é da dimensão do nosso medo. É a mesma coisa que a sombra. A sombra, se nós vemos uma grande sombra à nossa frente, é porque a luz está por detrás de mim e significa que essa luz está a projetar uma sombra. Portanto, a sombra é sempre da dimensão da minha luz. E o medo é exatamente a mesma coisa. Agora, eu tenho é que entender esse medo e usá-lo a meu favor. Voltando aqui à sua questão, foi determinante. Olhando para trás, e está quase a fazer 10 anos que a Nono partiu, faz em setembro, dia 3, 10 anos, foi determinante. Ou seja, houve sempre um Jorge forte. Houve sempre um Jorge que, eu hoje olhando para trás, eu tive vários episódios de dor na minha infância, na minha adolescência, e situações que hoje se falam, bullying, abusos, violência doméstica, por aí vai. E eu acho que nasci com algo inato no nosso ADN,
não é? Acho que algo veio aqui chamado resiliência, que foi natural. Eu sempre lidei com a dor de, ok, aconteceu-me isto, tenho uns pais que, ou seja, onde eu vejo violência doméstica, naquela altura não era esse termo, mas o dia a seguir eu ia para a escola e estava tudo bem, ou seja, eu sabia que tinha algo diferente na minha família, que não era normal, mas era a minha família, eu não ia ficar ali, porque é que eu tenho uns pais assim, é isto, é aquilo, não. Eu sempre segui em frente. É lógico que anos mais tarde eu tive que ir curar uma série de coisas em terapia, que eu fiz. Quando, avançando agora, quando existe esse evento com o Nuno e quando uma criança de 4 anos e meio é diagnosticada com cancro e da forma abrupta e brutal que foi, porque foi algo de um dia para o outro e não é só algo de um dia não, foi de uma manhã para a noite. Eu deixo-a de manhã na escola às 8 horas e às 8 da noite estou em Cascais, no hospital, e ouço um diagnóstico. E esse diagnóstico, 2 dias depois no IPO, é quase uma sentença, não é? Porque eu ganho a dimensão do que ela tinha e era algo muito grave, era algo dantesco. E mais uma vez foi, ou seja, se calhar o meu ADN, toda a dor que eu vivi durante a minha vida criou músculo, não é? Criou músculo. E depois o facto de estar também já dentro do desenvolvimento humano, no melhor e maior ambiente que existia, Tony Robbins, preparou-me até aquele momento, não é? E depois, mais uma vez, eu sempre fui alguém de fé, não tanto quanto sou hoje, que eu fui desenvolvendo ao longo dos últimos anos, mas acredito que era algo que se Deus me deu aquele evento, e nós muitas vezes somos muito gratos a Deus quando Ele nos dá coisas boas, mas precisamos ser gratos a Deus também quando Ele nos dá coisas menos boas, e foi apenas... Isso eu sempre considerei misteriosos são os desígnios do Senhor. Exatamente. Eu sou católico de trazer por casa, não chego aos seus calcanhares seguramente, mas muitas das vezes eu penso isso. Há coisas que a gente não percebe na altura, só percebe mais tarde. Na altura a pessoa recusa-se a perceber como é que isto é possível. Depois mais tarde consegue lá ir. Mas desde que chegou a Portugal, desde que chegou ao aeroporto de Lisboa, vindo de ter ouvido, penso que o seu guru na altura, Tony Robbins, qual foi o seu percurso até hoje? O que é que teve de fazer para estar aqui hoje? Aquilo que tinha que ser feito esforço, estamos a falar há 17 anos atrás, não havia o Instagram como há hoje, aliás, nem havia Instagram, havia o Facebook, mas não era nada daquilo que é hoje em termos de dimensão, em termos de facilidade, em termos de meios. Foi, ou seja, fazer aquilo que tinha que ser feito entre palestras, bater a porta às empresas, apresentar algo. Estamos a falar hoje, fala-se muito de coaching até pelos motivos negativos, pelos motivos errados. Naquela altura não se falava de coaching, não é? Muito pouca gente sabia o que era coaching. Terá sido um pioneiro na área. Sim. Fui um dos pioneiros a nível nacional. E foi fazer, mais uma vez, eu acho que todos nós, e aqui nesta sala, e quem nos ouve, muitas vezes temos um sonho. E nós não temos a noção da facilidade que é hoje, comparado com os nossos avós, com os nossos bisavós, com os nossos tetravós e por aí vai, a facilidade que é hoje concretizar sonhos, não é? Porque os meios existem. E o maior veículo de publicidade, eu sempre achei, posso mudar de ideias, mas é difícil agora aos 76, daqui a uma semana faço 76, é difícil mudar. Eu sempre achei que por mais bem esgalhadinha que seja a estratégia de marketing, por melhor que sejam utilizadas as redes sociais, o principal veículo de publicidade de algum produto ou nós próprios é sempre, em inglês é word to mouth. Em português é boca a boca. É a experiência que a pessoa vivencia e que depois troca, opina perante o seu grupo de amigos. E Portugal também não é assim um país tão grande como isso. Mais cedo ou mais tarde as pessoas acabam por saber. Exatamente. E isso vai acontecer com resultados, não é? Se eu falo de foco, eu tenho que ser alguém que, quando olha, diz não, é uma pessoa focada. Se eu falo de compromisso, de disciplina, de consistência, a minha vida, a forma como eu me visto, a forma como eu comunico, o meu corpo, o meu relacionamento, ou seja, a minha vida tem que ser um exemplo disso. Nós hoje, em todas as áreas, é fácil nós falarmos bem de algo e termos conhecimento, porque a informação, basta nós irmos a um chat GPT, a informação está lá, ou irmos a um Google, a informação está lá. Mas depois aplicá-la, praticá-la e sermos excelentes nela,
aí já tem que haver esforço, aí já tem que haver sacrifício. E foi isso que eu fiz durante 17 anos e ainda hoje eu faço. Há algum traço comum entre as pessoas que o escutam, quando teve a amabilidade de me convidar para ir, para me dirigir às pessoas que tinha lá no Hotel Tivoli para ouvir, e eu vi aquela gente tão simpática e generosa, com paciência para me ouvir, eu perguntarei, há algum denominador comum naquelas pessoas, ou seja, há algum traço das pessoas que o escutam que os defina, que possa ser relevante? O próximo nível. O próximo nível. O próximo nível. Ou seja, todos nós na nossa vida, eventualmente existem. Eu gosto de olhar para quatro áreas e quatro pilares, não é? Sendo que os nossos pilares é o pilar físico, emocional, mental e espiritual. E 4 áreas: pessoal, profissional, relacionamento e financeira. Eu diria que a plenitude é quando nós conseguimos não atingir o máximo, mas o equilíbrio nestas áreas, porque não conseguimos estar no pico nas 4 áreas e nos 4 pilares em simultâneo, mas conseguimos atingir um nível elevado de harmonia. Não é equilíbrio, eu não gosto da palavra equilíbrio, porque quem olhar para a minha vida vai dizer que ela é desequilibrada, mas não, ela é harmonizada, não é? Por exemplo, estamos agora em julho e eu já tive cerca de 38 dias de férias este ano. E vou chegar até ao final do ano e com 60 e muitos, 70 dias de férias. Isso é uma sabedoria notável. Tem que me explicar como é que isso faz. Com todo o gosto, com todo o gosto. E há pessoas que dizem que olham para os meus dias, porque eu inicio a sua imagem muito cedo e concluo há dias em que encerram bastante tarde. Mas depois consigo, lá está, eu tenho intensidade, tenho descanso, tenho intensidade e tenho descanso. E então aquelas pessoas que de alguma forma me ouvem, me escutam e que me procuram enquanto mentor, elas procuram esse nível, que é aquele nível que eu digo, a nossa melhor versão e a nossa vida lendária. E o que é uma vida lendária? É a vida que eu tenho a coragem de viver e ser feliz. Em que há um preço, não é uma vida fácil. Eu digo sempre, não é fácil ter uma vida lendária. É muito mais fácil ter uma vida medíocre. É muito mais fácil ser vítima. É muito mais fácil eu queixar-me, reclamar. Isso é facílimo. Agora, eu ter uma vida lendária, e uma vida lendária é onde eu sou feliz e que de alguma forma inspiro os outros. Onde os outros olham e dizem, caramba, aquele fulano, olha lá, ele tem aquela idade, faz isto, olha, ele tem aquele relacionamento, o que é que será que ele faz diferente? Gerir o sucesso é mais complicado que gerir o fracasso, não é? Muito E eu mais. acho também que nós temos escolhas, não é, Jorge? Eu sei que está sempre a falar às pessoas e noto que é mesmo um exemplo daquilo que fala, que realmente Obrigado. faz, não é? Eu acho que até aqui para juntar um pouco na nossa área profissional da saúde, que nós vemos os pacientes e que é importante que eles criem esses hábitos saudáveis para conseguir atingir a saúde, atingir a felicidade. Mas o que eu gostei de ouvir também é que não há aqui uma perfeição. Nós estamos a tentar o melhor, nós temos escolhas e não podemos ser vítima das nossas circunstâncias. Mas eu acho que era interessante aqui falarmos, porque nós passamos tanto tempo, não é, Manel, a dizer às pessoas a importância dos hábitos saudáveis e da consistência deles para conseguirmos não só atingir, mas manter uma vida saudável e feliz. O que poderia, Jorge, nos dizer um pouco acerca da consistência dos hábitos? Porque criar os hábitos, ok, é difícil, claro, são mudanças, o cérebro muitas vezes com restrições e mudanças ouve isso como uma ameaça e vai se defender, mas cria-se. E depois como é que mantemos? O que poderia partilhar conosco sobre isso? Eu vou só voltar aqui um pouquinho atrás para contextualizar. Dentro destas 4 áreas e dentro destes 4 pilares, há muitas pessoas que obtêm sucesso mental, sucesso espiritual, sucesso emocional e conseguem estar muito bem em todas as áreas. Financeiramente, um bom relacionamento, carreira, e a nível pessoal já será mais difícil. Mas ainda assim pode ser. Se eu não tiver como base o pilar físico, é uma completa, e eu vou dizer mesmo, é uma completa estupidez. Porquê? Porque aquilo que vai sustentar tudo o resto é o nosso corpo. Não é? Nada vai substituir aquilo que é o meu bem-estar físico. Então, essa foi, de alguma forma, inconsciente durante muito tempo a minha visão e hoje cada vez mais consciente. Aliás, eu quando vim ter com o Manel disse, eu quero viver até aos 100. Ele disse, não, mas as células podem viver até aos 120. Disse, então pronto, então é 120. Até é 120. Eu quero agradecer muito aquilo que me acabou de dizer, além de tudo quanto disse que nós estamos
aqui agora a falar, mas que acabou de dizer há 30 segundos, porque isso vai sustentar melhor a minha convicção de que, como nós partilhamos aqui neste espaço, e eu partilho todos os dias no meu ambiente de consulta, que a saúde começa por ser física, nem imagina o que eu adorei ouvir isso. A saúde começa por ser física, depois chega mental, espiritual e social. Eu acho que a saúde social é necessária, porque a pessoa, se tiver a saúde física, mental e espiritual e estiver em casa com uma almofada, espero que o sol se ponha, mas assim, o ser humano é um ser eminentemente gregário. Nós nascemos para a relação humana, nascemos para interagir com os outros, e se não sentimos necessidade de estar com os outros, de ajudar os outros, de poder influenciar os outros de qualquer maneira, há qualquer coisa que não está bem. Não se pode considerar a pessoa totalmente saudável, é a minha convicção. Se eu já tinha esta ideia, agora imagino como é que ela fica depois de ouvir assim. Muito obrigado. Ouvir o Tony Robbins português dizer uma coisa destas, logicamente, que agora é que ninguém mais me cala a apostar nestes pilares, como falou, físico, mental. E depois, ou seja, nós dizemos, eu não consigo ter, eu ouço muito isto, mas eu não consigo ter a disciplina, eu não consigo ser consistente, eu não consigo ter compromisso. É mentira. É totalmente mentira. Eu não consigo ter disciplina. Não, tu tens a disciplina de ter maus hábitos. Eu não consigo ter consistência. Eu tenho a consistência de fazer o errado que me retira a consistência. Ok? Eu não consigo ter disciplina alimentar para me alimentar saudável. Consegues, tu tens a disciplina para te alimentares de forma não saudável. É disciplina. Eu não consigo ter o hábito de acordar cedo. Não, mas tu tens o hábito de acordar tarde. Então o hábito está lá, a disciplina está lá, a consistência está lá. Só que ela está direcionada da forma errada. Isto é a mesma coisa. Eu tenho uma faca. Agora aqui. Tenho aqui uma faca. E tenho uma maçã. Eu com esta faca, eu parto e divido. Ou com a mesma faca, eu posso ferir todas as pessoas aqui neste estúdio. São escolhas. Eu tenho hábitos, eu tenho disciplina, eu tenho consistência. Eu utilizo de forma errada. E hoje em dia, eu gosto de ser muito direto, muito franco. Eu acho que é pela idade, eu acho que é pela experiência de vida. Eu hoje não tenho muita paciência para complicar aquilo que é simples. A única razão pela qual nós hoje não mudamos e não somos melhores não é por mais nada, a não ser por eu não querer. Porque eu prefiro ser medíocre. É muito mais fácil ser medíocre. E para quem nos ouve, medíocre é ser a média. Se nós formos ao dicionário, medíocre é aquele que está na média. E infelizmente a média na sociedade hoje é baixíssima. Então eu prefiro, como eu tenho, lá está, uma necessidade social, eu prefiro estar na média da mediocridade. Mas eu acredito verdadeiramente que nenhum de nós nasceu para ser medíocre. Se Deus nos deu o dom da vida, eu não nasci para ser medíocre. E até ligando com a questão há pouco, se eu tive que viver o que eu vivi, perder uma filha e tudo aquilo que eu vivi, é por algo maior. Não é para eu ser medíocre. E se eu vivi isso, eu partilhar a minha experiência, eu posso evitar que outras pessoas tenham que viver, porque eu precisei de viver aquilo para dizer, ok, existe um outro nível. Eu quero ser diferente, eu não quero ser mais um. Então, que eu tenha vivido o que eu vivi, para que de alguma forma possa inspirar os outros a dizer, espera aí, o Jorge viveu aquilo, eu não tenho que viver aquilo. Eu posso aprender com o que ele viveu e eu fazer diferente. Eu criar os meus hábitos, eu criar a minha disciplina, eu criar a minha consistência. E depois vem sempre aquela questão, Jorge, e como é que se cria isso? Hoje é muito simples. Chat GPT, Google, livros, cursos, mentores, professores. Temos todos os recursos. Gratuito, pago, barato, gratuito, muito caro, mas depois o que é caro? O que é caro? Pois é, o que sempre falamos. Tratamos da saúde ou vamos tratar da doença? É uma escolha. Não é? As pessoas dizem, não, mas aqui esse curso é caro comparado com o quê? Claro. Comparado? Qual é o ponto de comparação? Não é? Sim, como é que se pode medir a insatisfação? Como é que se pode medir a infelicidade? Como é que se pode medir a ausência de saúde? Não é? É caro portanto, comparado com o quê? Faz sentido. Eu falei que tínhamos 2 pontos em comum. Para seu azar, o seu ponto é mais fraco que o meu. No aspecto de ter perdido com 4 anos. Porque ela com 4 anos não teve muito tempo para dizer muita coisa. Ou para lhe ensinar muita coisa. Eu estou em vantagem consigo. Porque eu perdi o Bernardo recentemente, há 3 anos.
Portanto, ele tinha, se fosse vivo agora, 51 anos, partiu com 49 anos. E como tal, eu, como disse, eu perdi a Nono, eu nunca perdi o Bernardo. Quer dizer, o Bernardo está sempre presente, no outro plano, mas, portanto, aquilo que me ensinou faz com que ele esteja vivo no meu imaginário. Eu acho que a pessoa só perde, as pessoas só morrem quando desaparecem do nosso imaginário. Eu disse isso agora a propósito, disse isso... Só perdemos fisicamente. Para mim próprio, porque eu não achei que não lá devia ir. Quando o Manuel Fernandes partiu, eu era médico de Sporting quando ele foi campeão nacional em 81, 82. Ele fazia parte daquela célebre equipe do Manuel Fernandes, do António Oliveira, do Jordão. Pensei que não é, futebol não é propriamente... Sim, mas ainda me lembro. Lembra-se isso? Mas ainda me lembro. Tinha 10 anos nessa altura, lembro. 81, 82, o Sporting ganhou a primeira tripleta, campeonato, supertaça, taça, e eu tive a sorte de ser médico da equipa. E o Manuel Fernandes, ele e o Jordão, é quem metia as bolas dentro da baliza, que o Oliveira e os outros, equipa fantástica que o Sporting tinha, metia à frente os pés para rematarem, com a cabeça ou com os pés. E o Manuel Fernandes partiu. E as pessoas dizem, morreu o Manuel Fernandes. Epá, eu acho que uma figura daquela, não é para estar a filosofar a propósito de um tema tão sério e tão importante. As pessoas não morrem. O Eusébio nunca morreu. Sim. O Eusébio nunca vai lá dizer a um benfiquista, ou a um portista, ou a um sportinguista, ou a um português que o Eusébio morreu. Nem soa bem ao ouvido. Sim. Jorge concorda comigo, não soa bem ao ouvido dizer que o Eusébio morreu. O maior exemplo disso é Jesus Cristo, não é? Muito bem. E o Jesus não morreu. O Jesus teve presente 33 anos na Terra, através do seu exemplo, e a partir de agora continua presente no outro plano. Eu acho que eu tive mais sorte que o Jorge, porque tive o Bernardo durante 49 anos a dizer coisas. Mais tempo fisicamente. Mais tempo fisicamente e a deslumbrar-me a mim e aos amigos. Acho que ele teve mais tempo até para os amigos do que para o pai, explicar a pessoa brilhante que ele realmente era, e como tal, pessoas assim nunca morrem. Portanto, eu estou em vantagem em relação a si. Eu fiz questão de fazer esta reparação. Mas sabe o que eu acho incrível? É que o Jorge não se faz mesmo vítima dessas circunstâncias, ou seja, aceita que o que foi dado a si é para si. São batalhas grandes, é um soldado forte sem dúvidas, e como nós viemos aqui para evoluir, é aprender nos desafios, para crescermos. Usufruímos das fases do amor e da felicidade, e na dor e nos desafios crescemos. E eu vejo que o Jorge é mesmo um exemplo vivo disso, e obrigada por partilhar. Eu nunca perdi ninguém, até hoje, tenho essa, diria, sorte, mas isso é um grande exemplo para mim, e eu acho que para quem nos escuta, que a vida é preciosa, e que nós temos uma. E por que não fazer o melhor que podemos? Por que não fazer essas escolhas? Em vez de acordar tarde, eu quero acordar cedo. Tenta, esforça. Pensa na recompensa que vai ter, que vai valer a pena. E Manel, uma coisa que eu quero dizer aqui, eu não sei se eu diria que o Jorge é o nosso Tony Robbins português. Eu acho que o Tony Robbins é o Tony Robbins. É o Jorge Coutinho, americano. Tive a experiência de ver seminários dele no meu Old American Life. Mas o Jorge é um ser humano incrível, não precisamos usar aqui pontos de comparação, mas se formos comparar, temos dois seres humanos incríveis e temos a sorte em Portugal, eu não ser portuguesa, apesar de ser portuguesa, nacionalizada com muito orgulho, sinto-me sortuda de ter o Jorge aqui conosco mesmo, sempre aprender. Obrigada, Jorge. Jorge, se eu perguntasse, nós não vamos ter mais tempo, mas se eu perguntasse até que ponto é que acha que a facada, que a bordoada, que a traulitada, chame-se o que quiser, representou a partida da sua filha, não? Até que ponto é que isso condicionou a ida de avião para os Estados Unidos para ouvir o Tony Robbins? Se não tivesse acontecido o que aconteceu, estava a ver que da mesma maneira teria curiosidade suficiente para ir. Até que ponto é que isso determinou a sua resiliência que tem? Ou seja, o continuar a ir... Eu diria que não foi relevante, porque, e até ligando com o que a Thaís disse agora, eu cada vez olho para a vida como tudo fazendo parte. O ser humano não está fisicamente desenhado para perder coisas. O nosso ego não está desenhado para perder coisas. O espírito, esse não perde nem ganha, é o que é, não é? É aquilo que é. Há muitas pessoas que me fazem essa questão, porque eu sei que faz confusão a muita gente, mas Jorge, como é que tu conseguiste lidar?
como é que tu consegues lidar? Como é que, quando eu partilho a minha história, mas não dói, não... Não, claro que dói todos os dias. Eu não vou levar a minha filha ao altar, ter netos, eu não vou assistir à celebração da conclusão do curso que ela eventualmente iria escolher e terminar, não vou assinar as fitas dela, ou seja, uma série de vivências que eu não vou ter enquanto pai. Agora, embora ela tenha tido uma curta passagem, que foram 5 anos e meio, eu posso me focar em tudo o que eu aprendi, em tudo o que eu recebi, em tudo o que eu vivi, ou posso me focar em tudo aquilo que me faltou. Porque eu tive-a durante 5 anos e meio. Há pessoas que sonham a vida inteira por serem pais ou por serem mães e nunca são. Há pessoas que tentam processos e nunca conseguem ser. Há pessoas que perdem filhos muito mais novos. Há pessoas que num acidente perdem 3 filhos. Não é? Portanto, as dores não se comparam. O nosso propósito enquanto ser humano, e eu acredito verdadeiramente nisso, é utilizarmos tudo aquilo que nos acontece para um propósito maior. Eu só vou sofrer se eu for egoísta. Existem pessoas que dizem: Jorge, se tu pudesses voltar atrás, a gente diz: se eu pudesse voltar atrás, não teria feito aquilo. Eu faria tudo igual. Tudo. Eu nem a morte da minha filha eu mudava. E há pessoas que, quando escutam isto, ficam chocadas. Mas como é que um pai não mudava, não ia atrás mudar? Porque se eu mudasse a morte da minha filha, eu não seria o homem que sou hoje. E mais importante, quantas pessoas é que a história da Nono inspirou? Quantas pessoas é que a história da Nono salvou? Quantos pais é que hoje voltaram a ser pais porque escutaram a história dela? Quantas mães é que perderam filhos e que hoje encontraram felicidade pela história dela? Eu seria um absoluto egoísta, porque pensava só em mim. Então, hoje, e olhando até de uma forma mais espiritual, acredito verdadeiramente que a Nono me escolheu enquanto pai, e que Deus que me deu a morte dela para que eu pudesse fazer algo maior. Agora, existem muitas pessoas que não entendem isto, e eu entendo. Porque eu também não entendo a vitimização. Eu também não entendo a mediocridade. Portanto, entendo aquelas que não entendo. Maravilha. Incrível. Mesmo que... Já percebeste, que honra, já percebeste Jorge. como é que nós acertámos na escolha para o nosso primeiro convidado uma personalidade destas, uma figura destas. Jorge, estamos emocionados também. Muito obrigado. E sentimos honrados. Obrigado, a honra é minha. Muitos parabéns. Continue a inspirar, a motivar, a encantar as pessoas, porque eu também acho que cada um tem o seu papel na nossa vida, seja-se católico ou não seja católico. Cada um tem o seu papel na vida e realmente tem um papel fortíssimo. E por aquilo que tem acontecido até agora, aquilo que eu posso desejar é muita saúde. Procure um médico capaz de dar-lhe enquanto consigo, de dar-lhe a saúde física, que é aí que tudo nasce. Muito obrigado, bem-vindo, parabéns. Obrigado. Jorge, obrigada. Foi uma honra, foi mesmo um gosto conhecê-lo e aprender consigo e poder passar para os nossos pacientes e os nossos ouvintes essa determinação, essa resiliência. E vamos lá ter coragem, não ter desculpas, vamos buscar soluções, porque a vida é uma só. Não é? Obrigada. É incrível. É incrível, é linda, não é? Bora aproveitá-la. É isso. Obrigada por estar conosco em mais um episódio do Wellness Lounge e voltamos para a semana. Até para a semana. Até já.